glória. Seus clientes, nossos principais serviços: treinamentos, cursos, palestras, elaboração de laudos técnicos, programas e programa de prevenção de riscos, além de medições e auditorias. O que vocês precisarem de laudos, de treinamento, de consultoria técnica, de saúde e segurança no ambiente do trabalho, contem comigo. Será uma satisfação poder atendê-los e indicar para os nossos amigos. Na parte de sistema de gestão da qualidade e certificação, eu tenho a satisfação de ajudar esse processo a certificar mais de 100 empresas em todo o nosso país. Na área de gestão de pessoas, eu faço um pouquinho, eu faço um pedacinho. Até gostaria de fazer mais, mas não dá tempo. É a área que eu adoro, né? Gestão de pessoas. E agora, a NR1, ela veio atender um anseio, uma coisa que me afligia no dia a dia. Eu ia dentro das organizações, observava os riscos. E a norma dizia para mim medir apenas os riscos físicos, químicos e biológicos. E eu chegava ali, olhava e via assim, meu Deus do céu, eu só posso medir pela norma os riscos físicos, químicos e biológicos, mas aqui tem muito risco ergonômico e tem muito risco de acidente. E agora, a partir deste ano, mais precisamente no dia 26 de maio desse nosso ano, as empresas vão ter que fazer a demonstração que estão desenvolvendo programas, fazendo levantamento e principalmente desenvolvendo medidas para contribuir, para ajudar o funcionário com a sua saúde mental. Eu estou radiante, estou muito feliz com isso, apesar de muitos colegas estarem reclamando. Eu sou engenheiro, não sou psicólogo, por que agora eu vou ter que ficar vendo isso? Então, é aquela velha história. Já dizia, né? A razão de ser, a alegria, a tristeza, cada um sabe. Nós sabemos a alegria e a tristeza de ser quem somos. Eu estou bastante alegre, estou radiante por essa possibilidade. Sofri um pouco no passado, quando chegava lá, via as pessoas carregando uma saca muito pesada, com problema na coluna, com dores fortes, e eu, como consultor, por norma, não podia fazer muita coisa, porque, seguindo a NR9, ela dizia que eu tinha que me limitar aos riscos físicos, químicos e biológicos. Agora, por norma, por lei, quando eu fizer o meu laudo, uma empresa, não importa o tamanho, não importa o porte dela, eu tenho que atender a NR1. Para atender a NR1, eu tenho que falar também dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Quer dizer, a norma agora se transformou numa amiga. A norma virou minha aliada. Tem alguns colegas que dizem, olha, eu acho que os caras ficaram muito tempo lendo as suas reclamações, começaram a disputar, e a culpa é sua. Eu falei, obrigado, obrigado, eu não tenho do que reclamar. Então, meus amigos, dentro desse contexto de normatização, existem muitos aspectos que vêm à tona. Tem o mundo do empresário, tem o mundo do funcionário. E eu tenho dia que eu fico aqui no mundo do empresário, fico aqui do lado dele, e eu vou fazer uma empatia, eu vou hoje me colocar, vou ficar junto com o empresário. Eu vou entender primeiro, depois sentir o mundo dele. Aí eu vou dar 2 passos, e aqui desse lado de cá, eu vou ficar do lado do funcionário. Eu vou entender ele e eu vou sentir junto com ele. Meus amigos, são universos completamente distintos. Existe uma dificuldade, um distanciamento muito grande. Os senhores terem uma ideia, quando a gente fala, entrevista, o empresário faz a medição, faz o levantamento, ele diz, olha, a gente compra equipamento, implementa, incentiva, e fala, e pede, e ninguém quer se proteger, ninguém quer cuidar do seu corpo. Todo mundo quer se matar, esse pessoal é tudo louco. Eu ouço isso. Quando eu falo com o funcionário, em muitos casos ele diz, olha, seu aí,
A gente está aqui querendo se cuidar, se proteger, mas a empresa quer matar a gente, quer furar, não dá segurança, não dá equipamento. Os caras só querem nos explorar. Eu digo, puxa vida, e agora? Né? Onde que eu entro nessa história? O que eu posso fazer? Né? E são anos e anos e anos ouvindo isso. Eu digo para eles, olha, vocês precisam conversar. Sabia que o teu chefe ele está sofrendo, ele está ansioso, porque ele queria ver o seu corpinho sendo protegido? Não, como assim? Meu chefe quer que eu morra. Não, você está pecando. Né? No fundo, o teu chefe te ama, ele quer ver você inteiro, para que você possa continuar produzindo. Não, para me explorar? Eu falei, não, é que ele precisa de você com saúde. Tá? Então, meus amigos, essa minha história aqui contando para você, que é uma coisa realista, que é o meu dia a dia, traduz muito bem o que é a nossa realidade hoje no ambiente de trabalho, principalmente dentro das indústrias. São universos distintos. E o que eu, como consultor, procuro fazer? Buscar para que, de alguma maneira, essas duas pessoas, esses dois personagens, em algum instante, eles possam se encontrar, eles possam entender que este universo do ambiente de trabalho, lá no Parque Fabril, ele tem que ser compartilhado por ambos. Que o funcionário quebrado, ele vai faltar na empresa, ele vai sair, a rotatividade vai aumentar e o custo vai ser elevado, porque treinar novamente, contratar, rodar a burocracia, como se fala, como dizem alguns, olha, rodar papelada, tudo isso tem um custo. O funcionário recém-contratado, na grande maioria, também cai a produtividade. Então é importante para a empresa manter rotatividade menor, pode facilmente representar melhor produtividade. O funcionário, por outro lado, que não para, que pula de galho em galho, não consegue crescer na carreira, não consegue se desenvolver, não consegue se aperfeiçoar. A cada mês, a cada semestre, no máximo, ele é auxiliar de alguma coisa no novo CNPJ. Como esse camarada vai se desenvolver profissionalmente? Como ele vai progredir na carreira? Não vai. Então, no fundo, nós lidamos com uma situação que é ruim para todos, é ruim para o país, perde o empresário, perde o funcionário, perde a nação, e tudo isso impacta naquilo que está diante de nós, que é a nossa NR1. A MQS foi fundada em 2007, nasceu a partir do desejo de Aline Espíndola, seu idealizador, onde viu a oportunidade de oferecer serviços de assessoria empresarial, consultoria técnica, cursos e treinamentos nas áreas de gestão do meio ambiente, pessoas, qualidade e segurança do trabalho. Quando eu iniciei, imaginei que seria mais ou menos dividido entre as três áreas. Eu trabalhava numa empresa ainda como funcionário, e uma multinacional tinha um grande desafio de implementar uma consultoria técnica e certificar vários processos. E alguém, conhecendo o meu trabalho como funcionário, sugeriu que eu fosse contratado, mas eu ainda era funcionário e eu não tinha um CNPJ. E a pessoa disse, olha, contrata o Ari. Ele gosta, ele tem o conhecimento, eu acho que ele vai querer, isso é importante. O fato da pessoa querer. Né? Se não quer, não vai. Eu fui entrevistado, aceitei a proposta, só que o cara falou, olha, só que você vai ter que abrir uma empresa, aqui você não vai entrar como CPF, você vai entrar como CNPJ. Aceito? Aceito. Então sai daqui, já procura um contador, já pensa no nome de uma empresa e começa a trabalhar. Fui no carro pensando, poxa, qual é o nome que eu vou dar para a empresa? Bom, eu vou trabalhar com meio ambiente, qualidade e segurança do trabalho. E o meu objetivo é fazer consultoria no Brasil inteiro. Então o nome vai ser MQS do Brasil. E assim nasceu o nome da empresa.
Tá? Não teve, assim, uma consultoria para isso, né? Não pedi ajuda do departamento de marketing. Não, foi assim que surgiu o nome. E eu pensei, eu vou colocar esse nome provisoriamente, porque não tem sentido, é uma coisa. Só que como eu vou ter que emitir nota rápido, e tem muito serviço para fazer, eu não vou ficar muito filosofando. Então eu vou chegar e vou botar isso. Depois eu mudo. Ó, tá desde 2007. Tá? Até hoje não mudei ainda. Tá? Não está incomodando. Bom, pessoal, nessa parte de cursos, de consultoria, a gente procura sempre estar junto com a empresa. Sentir o desejo do empresário, sem esquecer o desejo do trabalhador. Que você, ao pensar na empresa, ao ser parceiro, que defende produtividade, que está no dia a dia com ela, você não esquece o trabalhador. Você também é parceiro do trabalhador. Como é que você pode fazer isso? Falo para vocês com tranquilidade. Que não querem cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho e que querem sabotar o processo, eu não atendo. Mas simplesmente eu não atendo. Isso é uma decisão inegociável. Mas então, por conta disso, o senhor perdeu clientes, deixou de atender? Com certeza. Só empresa pequeninha, micro, não. Inclusive multinacionais. Cuidado. Tá? Inclusive multinacionais. Você é corajoso falar isso. Será? Essa coragem que eu tenho, todos aqui eu creio que tem. Eu acredito. Estou falando para pessoas corajosas. Eu creio que todos aqui podem ter essa mesma coragem que eu tenho. Empresas que não querem cumprir normas de saúde e segurança no ambiente de trabalho, eu não faço questão de atender, eu não atendo. Não faz sentido. Não importa o porte, o tamanho dela, o quanto eu vou ganhar como consultor. Então isso aí é uma decisão. Eu fico feliz por isso, fico satisfeito, porque principalmente a gente dorme bem. Né? Não preciso tomar nada para dormir. Trabalho bastante, ando bastante, circulo bastante, mas o sono é uma maravilha. Tá? Então, graças ao Pai Celestial. A nossa missão: capacitar e desenvolver soluções gerenciais em meio ambiente, qualidade, ampliando as competências pessoais e organizacionais. Qual é a nossa visão? Ser sinônimo de criação de alternativas e capacitação de soluções gerenciais no Brasil. Valores: respeito ao ser humano, ao meio ambiente, ao cliente, com o PTP baseado na INR 16, laudo PPP baseado na INR 16, laudo de exposição de calor, LTCAT, laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Eu não vou citar para vocês aqui todos os laudos que nós desenvolvemos. Esse não é o objetivo. É dar para vocês uma ideia, o rumo daquilo que a gente faz para atender a legislação e também atender a necessidade do nosso cliente. Empresa sustentável é empresa que atende a legislação trabalhista. Uma empresa que não atende, ela não é sustentável no longo prazo. Não adianta. Tá? Não adianta, é bobagem. As pessoas se iludem muito, muito. Nós estamos a todo instante vendo pessoas iludidas. Eu conversei com um empresário, está fazendo uns 10 anos atrás, e ele me disse: olha, eu não vou fazer esses laudos, eu vou encarar de frente esse negócio, eu vou contratar advogado e eu não vou adequar essas máquinas. Ele tinha tido caso de amputação de membro na empresa dele, me chamou lá e pediu a minha sugestão. Tem máquina que você vai ter que descartar, tem máquina que você vai ter que adequar, e tem algumas que estão boas. Você vai ter que decidir o que é que você faz. Não, eu quero continuar desse jeito. Ele perdeu tanto dinheiro, mas tanto dinheiro. Ele era uma empresa lucrativa, daquela que tinha dinheiro para investimento. Quando ele estava no vermelho, falindo,
E o advogado criando processo, brigando com o Ministério do Trabalho, e os fiscais lá, os fiscais na porta. Chegou um dia que ele disse que começou a lembrar de mim, 10 anos depois. Poxa, aquele rapaz me falou a verdade, foi o único que teve coragem de me enganar. Ele ficou bravo comigo quando eu falei com ele. Ficou bravo, para valer, ele escorraçou ele lá. Ele disse que teve uma noite antes de dormir, quando ele começou a pensar no furo que estava na conta, e o gerente do banco ligando para ele, parece assim que vinha a minha imagem diante dele, olhava para ele e falava de deitar na cama. Ele não resistiu, e no dia seguinte ele ligou para mim. Ligou, eu fiquei assustado, porque eu lembrava da figura, sabia quem era, e sabia dos perrengues que estavam acontecendo na empresa. Ele disse: hoje tu vem aqui, que hoje eu vou mudar. Eu aprendi da pior maneira possível que brigar contra a norma de saúde e segurança do ambiente de trabalho, como tu me dissesse, não vale a pena. Aprendi da pior maneira possível. Quando eu cheguei lá, ele estava com 2 setores da empresa dele bloqueados, simplesmente bloqueados pelo Ministério do Trabalho, porque eram locais que tinham tido ocultações de membro, fatores reincidentes e as máquinas completamente irregulares, sem o dispositivo de segurança. Ele disse: eu quero que você faça um laudo, espero que você não cobre muito caro, porque aquela vez eu briguei contigo. Eu vou cobrar o valor, o mesmo valor que eu fiz a proposta para ti aquela vez. Eu tenho um arquivo até hoje, o backupzinho da proposta que eu te mandei, para você ver. E você tem uma chance de recuperar a sua empresa. Mas não bobeia, você já está indo lá para aquele lugar. Essa empresa sobreviveu. Ela podia estar muito melhor do que ela está hoje. Ela está ali. Mas aquelas que entenderam e fizeram o dever de casa desde o início, elas estão 10, 15 vezes o que está a empresa dele. Aquelas que entenderam a mensagem desde o primeiro momento. Então, meus amigos, segurança e saúde no ambiente de trabalho é isso. Temos vários problemas nesse segmento, nessa área, né? Muitos. Né? Uma das coisas que nós temos como grande problema são os mitos criados em torno do que de fato é saúde e segurança no ambiente de trabalho. Nosso amigo Roberto, que dia conversando comigo na live, ele traduziu isso de uma maneira, né, da forma autêntica, verdadeira. Ele falando comigo, ele disse: olha, o negócio assim, segurança do trabalho é chegar lá e cobrar o IPI. Meus amigos, isso é horrível, porque isso ficou impregnado na maioria da mente das pessoas. Então eles acham que segurança, ambiente de trabalho, disposição de trabalhar, metodologia, sistemas, processos, tratativa, relacionamento entre chefia e subordinado, é uma coisa que não pertence para a segurança do trabalho. Segurança do trabalho é cobrar IPI. E quando a gente faz isso, nós estamos cometendo um gravíssimo erro, porque esta é a última medida que se faz, e quando se faz isso, significa que tudo deu errado. Você não cumpriu o que a norma, principalmente a NR1, recomenda. Ela recomenda que você deve desenvolver sistemas, processos para eliminar os riscos no ambiente de trabalho, principalmente através de proteções coletivas e medidas administrativas. Isso se faz com projeto, com metodologias, com adequações de máquinas e equipamentos. Se você não conseguir isso, a última alternativa é utilizar o EPI, equipamento de proteção individual. Agora vejamos, eu vou usar uma situação aqui que todo mundo vai entender. Você está visitando um zoológico, um parque, e lá tem um crocodilo. A mordida de um crocodilo no braço de uma pessoa vai fazer o quê?
vai arrancar, vai atorar. Quando a gente fala em EPI, nós estamos falando do quê? De luva, de repelente, proteção individual. É uma coisa acoplada no próprio corpo. Quando a gente fala em proteção coletiva, nós estamos falando do afastamento. Você precisa afastar, eliminar o risco. Então, você vai ter que colocar uma grade e deixar a pessoa longe daquele bicho. Se você não deixar a pessoa longe daquele bicho e botar uma luva, talvez vai ajudar ele a engolir, vai ficar melhor. Se for uma luvinha, então, de látex, ficou até mais fofinho. Um repelente não vai fazer nenhum tipo de diferença. Então, além de nós nos preocuparmos com a questão do EPI, entendendo que ele é a última alternativa, existem situações que não se usa EPI. O EPI não é indicado, porque o risco é muito elevado. Falo o exemplo desse aqui, coisa meio bizarra. Aqui a gente fala em ruído. Ruído no ambiente de trabalho. Bom, protetor auricular. Está resolvido. Na maioria dos casos não está. Dependendo do protetor auricular, ele vai atenuar 10, 12 decibéis. A partir de 80 decibéis, se eu ficar continuamente no ambiente com esse grau de ruído, eu já vou ter problemas de saúde. Eu poderei ter insônia, depressão, estresse, impotência sexual. Uma série de problemas, se eu ficar continuamente exposto a um ruído superior a 80 decibéis. É fácil qualquer máquina operatriz ter um ruído maior do que 90 decibéis. 95, 96. Quer dizer, você deu um protetor auricular e o cara continua exposto ao ambiente de ruído. E nós vemos isso todos os dias. E aí a empresa diz, olha, tá tudo certo, o cara está usando EPI. E o funcionário acredita, ó, tá tudo bem, eu estou usando EPI. Ele não faz o quê? A redução do ruído na fonte. Você deve colocar uma proteção acústica em volta do sistema rotativo para reduzir o nível de ruído. Mas aí muita gente continua achando que o trabalho do técnico de segurança é fornecer EPI. E no Brasil nós temos, infelizmente, a cultura do EPI. Não por acaso, já devo ter perguntado para centenas de turmas, começa o treinamento, às vezes o auditório cheio, sala cheia, seja lá, ou mesmo com poucas pessoas, e eu pergunto, quando se fala em saúde e segurança do trabalho, o que é que vem na mente de vocês? EPI. Por que isso? Por que nunca ninguém respondeu? EPC, equipamento de proteção coletiva, reorganização do trabalho. Vocês vão dizer, não, e é porque é mais fácil. Não é? Porque eu insisto, além do EPI, o que é que vocês pensam mais? Pensa alguma coisa. Ah, técnico de segurança, engenheiro de segurança. Ah, o cara se machucou. O cara perdeu o dedo. O cara recebeu uma advertência, porque não usava EPI. É isso. Então, meus amigos, nós, como consultores, empreendedores, inclusive como integrantes da sociedade, como cidadão, um gesto de cidadania, é interessante que a gente possa entender isso. Então, o que eu posso fazer aqui, nesse aspecto, não é deixar recado para ninguém, porque eu estou falando aqui para pessoas adultas, inteligentes, mas é contar a minha experiência, porque a partir disso, talvez, um de vocês possa ter um pouco mais de interesse. Espera aí, eu fui em tal empresa, isso que eu estou narrando para vocês agora aqui, que pode acontecer, eu estou falando de coisas que já ocorreram várias vezes. Eu tenho um colega que é psiquiatra, conheço ele há mais de 10 anos, eu estava falando com um colega aqui hoje que ele veio indicar um dos clientes para mim nessa tarde. Trabalhava na indústria, e que ele atendia e dizia, eu não durmo, insônia, eu sou nervoso, eu chego em casa, quero brigar com o marido, brigar com a mulher, do nada. Sim, uma
Mas a empresa lá, tem alguém brigando comigo? Não. Você odeia o chefe? Não. E ele começou, peraí, mas qual é o grau de ruído da empresa? E ele perguntou para a pessoa, tem bastante barulho lá, bastante. Você usa EPI? Não, eu não uso, porque aquilo ali, inclusive, me deixa irritado, dói. Né? Dói, é muito desconfortável. E tem alguns plugs realmente que são produzidos com material muito seco. Né? Tem casos que é recomendado usar o abafador, né? Usar um protetor de concha, tipo concha. A partir disso, ele começou a observar e ele conseguiu tratar pessoas. Né? Ele disse que nunca imaginava, porque a pessoa falava para ele. A partir dos meus relatos, aquilo começou a chamar a atenção, e aí ele mandou uma carta para a empresa, fazer um monitoramento, direcionou para o chefe dela, pediu atenção, a pessoa resistiu, ela não queria fazer aquilo, porque daí o chefe ia descobrir que ela não estava usando EPI, ele falou, não. Aí ele falou comigo, eu falei, não adianta, o caso dela não adianta nem usar o EPI. Eles vão ter que buscar uma outra alternativa. Tem que dar um EPI diferenciado, que seja confortável, que não machuque. E aí sim, ela vai poder ficar mais em paz. A partir disso, a mulher foi curada. E ela ficou muito tempo tomando medicamento para dormir. Não precisou, aboliu o medicamento. Então, amigos, são vários e vários relatos que eu poderia ficar aqui muito tempo contando para vocês. Então, o meu entusiasmo de falar para os senhores, de narrar, é porque a gente nunca sabe quando você está diante de alguém que possa estar passando por uma necessidade, por uma situação idêntica àquela que o meu amigo psiquiatra identificou. Essa parte aqui de laudos e consultoria integrada, a gente também faz consultoria na ISO 9001, ISO 14000, programa de gestão da qualidade, de uma maneira integrada. Econômicos, humanitários ou idealistas. Tudo isso aqui, meus amigos, que eu falo é sobre o ser humano, sobre a pessoa, sobre a organização. Em nenhum momento a gente deixa de pensar no dia a dia da empresa, da organização, que é o local onde vai financiar e vai patrocinar a nossa atividade. Um consultor responsável e preparado, ele tem que ter isso como premissa, e não apenas como visão, mas como prática diária. Ele tem que fazer isso como prática diária. Por quê? Sempre você precisa do fato de a empresa que não vai melhorar os seus processos, ela simplesmente vai ser esmagada pela realidade. E a realidade, o que é a realidade? Eu costumo dizer que a realidade é um trem desgovernado que você ignora e ele te atropela. Ou é como se você estivesse morando num apartamento muito pequeno e ignorasse a presença de um rinoceronte. Ele está lá e uma hora vai acontecer alguma coisa. A saúde e a segurança do ambiente de trabalho, observada enquanto gestão estratégica, elas têm a possibilidade de fazer com que a empresa seja alavancada. E um dos motivos que alavanca a empresa é evitar os desperdícios, é evitar as multas, é evitar passivo trabalhista, é evitar que aquele CNPJ vire uma referência para o advogado trabalhista. Tá? Nenhum cliente meu é referência de advogado trabalhista, eles não vão lá, porque eles sabem que as coisas são feitas. Isso é maravilhoso. Eu tenho um cliente que já foi referência de advogado trabalhista. Tinha lá no sindicato um processinho pronto. Só trocava o nome das pessoas, do CNPJ. Saiu um funcionário? Saiu. Ok, vai lá, vamos ganhar. Isso, mais aquilo, mais aquilo. Por quê? O ambiente continua irregular, continua tudo errado. Periculosidade, insalubridade, assédio moral, hora extra, está tudo lá. Aí eu cheguei na empresa e o principal gestor, o diretor da empresa me disse, olha, rapaz, por que até hoje nunca ninguém me falou isso? Eu falei, bom, você está brigando comigo porque nunca ninguém me falou isso? O que eu estou lhe falando é a mais absoluta realidade. Então eu vou pegar os caras que até hoje me enrolaram e não me falaram a verdade. Bom,
eu não posso interferir na sua relação com as pessoas que você conversava antes, mas o que eu estou lhe falando aqui é mais pura realidade. Se você perdeu 10 processos e você tem 150 funcionários, você corre o risco de perder com os 150. Ah, tu não pode me falar isso? Eu digo, não, eu posso sim, porque isso aqui, se o seu ambiente for errado, está do mesmo jeito, você vai ter que mudar. Mudar tudo, está tudo errado. Eu vou pegar então o cara que estava aqui antes e vou dar um tiro nele. Não, vai piorar a sua vida, você vai para a cadeia. Né? Você vai sair de um pagador de passivo trabalhista para um criminoso. Não faça isso. Né? Vamos ajeitar a sua casa aqui. E o primeiro processo que você ganhar, o advogado não vai ter mais motivação, ele não vai querer mais. Porque ele vai dizer, não adianta, ó, fechar a torneira. Acabou. A torneira foi fechada. O desperdício acabou, o dinheiro jogado fora, o passivo trabalhista não existe mais. E teve 2 processos ainda. E os 2 processos que teve, a empresa ganhou. E aí depois não teve mais. Os advogados perderam o interesse. Cara, você vai querer entrar? Isso aqui não vale a pena. Mas por que se o meu colega antes, que trabalhou 2 anos atrás, 3 anos atrás, ele entrou e ganhou? É que antes era diferente. A empresa mudou. Então, amigos, essa é a realidade nua e crua diante de nós. Eu vou finalizar com uma frase aqui, antes de chamar a nossa nobre colega. A grande vantagem de se trabalhar numa atividade que nos apaixona é que os sacrifícios parecem pequenos, as dificuldades menores, e continuamos dispostos a insistir, mesmo quando os outros, vocês, para ler isso junto comigo. Pode ser? Vamos ler junto? Vamos lá. 1, 2, 3. A grande vantagem de se trabalhar numa atividade que nos apaixona é que os sacrifícios parecem pequenos, as dificuldades menores, e continuamos dispostos a insistir, mesmo quando os outros já pararam para descansar. Aê! Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Só obrigado, Ari. Complementando um pouquinho aqui, ó. Pagar conhecimento, pagar consultoria é muito barato. Por quê? Eu tenho casos, né, de amigos que levaram processos do Ministério do Trabalho. Até hoje, eles estão pagando, perdendo propriedades, porque estão com o processo rodando. É muito barato o trabalho do consultor. Muitas das vezes o CNPJ é realmente indo à falência. Né? Vai à Alguns falência. casos que inviabilizam. A gente não vai citar nome de nenhuma empresa aqui, mas na nossa região, uma região produtiva, uma região próspera, e mesmo assim, muitos CNPJ que vocês não escutaram mais, muitos nomes que vocês não ouviram mais, por que saiu do mercado, por que desapareceu aquela empresa lá? Roberto está aqui contando para vocês o motivo. Adquirir conhecimento